Olá, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez iniciando uma reunião semanal da programação da operação. Mais uma sexta-feira com vocês. Eu sou a Viviane, da programação diária da operação. Vou estar aqui com vocês durante toda a reunião. Para a gente iniciar, compartilho aqui a agenda, né, da nossa reunião. O primeiro bloco, a gente tem as primeiras apresentações, né, com a previsão meteorológica, depois a previsão hidrológica e, por fim, a operação hidráulica. No segundo bloco, a gente traz a previsão de carga para o PMO e revisão semanal, e os limites elétricos e principais intervenções. E no terceiro e último bloco, a gente traz as intervenções energéticas relevantes, os resultados do PMO e a política operativa. Então, para a gente iniciar essa reunião, eu vou pedir chamar a Heloísa para falar para apresentar a previsão meteorológica para a gente. Por favor, Heloísa. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos. Peço um instante para compartilhar minha tela. Acredito que já estejam vendo. Começando então pelas condições meteorológicas observadas durante essa semana operativa, do dia 13 ao dia 19 de junho, hoje, né? No início da semana, a gente teve a atuação de algumas áreas de instabilidade ali no Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás e no oeste de São Paulo, e também a passagem de uma frente fria pela região sul, que ocasionaram precipitação nas bacias da região sul, no Tietê, no Grande, no Paranaíba e também na incremental ao HE Itaipu. No final da semana, na sexta, hoje, no caso, uma nova frente fria, ela avançou pela região sul, está avançando, né, em Santa Catarina, e ocasionando precipitação nas bacias do Uruguai e do Jacuí. Com essa configuração que a gente tem das áreas de estabilidade, a passagem das frentes frias, a precipitação ela ficou superior à média semanal nas bacias do Paranapanema, do Tietê, do Grande, na incremental Itaipu, e nas bacias do Uruguai, Jacuí e Iguaçu, a precipitação ela ficou próxima à média e inferior à média. Nas demais bacias de interesse do SIM, há um predomínio da condição de estiagem, que é típico dessa época do ano. Com relação à temperatura, o que a gente teve foi que as temperaturas elas seguem amenas nas regiões sul e sudeste, e na média a temperatura mínima ela apresentou um declínio em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, e uma elevação no Rio de Janeiro. Já a temperatura máxima apresentou um declínio em Florianópolis, Curitiba e Campo Grande, e nas demais capitais, os valores eles permaneceram estáveis. Já com relação à geração eólica e fotovoltaica, ambas permaneceram estáveis durante essa semana operativa. Partindo agora para a próxima semana operativa, do dia 20 até o dia 26 de junho, é, a frente fria, que, como eu falei anteriormente, né, ela está avançando hoje pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então no sábado ela começa a avançar pelo estado do Paraná e por São Paulo também, e depois pelos demais estados da região sudeste, ocasionando então precipitação superior à média nas bacias dos rios Paranapanema e Tietê, e próximo da média nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai, o Iguaçu Grande, também no Madeira, e na incremental ao Ocidente Itaipu. E então, essa é a configuração das demais bacias de interesse do SIM. Há um predomínio ainda de condições de estiagem, como eu falei anteriormente, e então, na retaguarda desse sistema frontal, né, a gente tem uma massa de ar frio, que ela deve ocasionar um declínio de temperatura na região sul, sudeste, também no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, bem como no Acre e em Rondônia, a partir da quarta-feira, no dia 24. Com isso, apesar da gente ter esse avanço da massa de ar frio, como as temperaturas elas já estão amenas, já estão baixas, as temperaturas elas permanecem estáveis em todas as capitais do país, com exceção de Cuiabá, que apresenta um declínio tanto na temperatura mínima quanto na temperatura máxima. E então, com toda essa configuração, que após a passagem da frente fria, a gente tem é, essa massa de ar frio que acaba deixando o céu, acaba não tendo muita nebulosidade, então
a radiação solar ela deve se manter estável durante essa semana e a velocidade do vento ela deve estar em elevação na região Nordeste durante essa próxima semana. Bem, finalizo aqui a minha apresentação e te devolvo a palavra, Vi. Muito obrigada, Heloísa, pela apresentação. Eu vou pedir então a Érica para seguir com a apresentação sobre a previsão hidrológica. Por favor, Érica. Oi, boa tarde. Eu vou começar a fazer a apresentação, um momento para compartilhar. Acredito que vocês já estejam vendo. Eu vou dar seguimento, então, com a previsão hidrológica. Começando pelo subsistema Sudeste, a gente começou a previsão com ENA bem perto da média, e nessa semana estimada a gente tem uma expectativa de aumento nos próximos dias, seguido de recessão. Nas próximas semanas operativas, a gente tem uma expectativa de diminuição das vazões. A previsão mensal para junho é de 89%, e isso corresponde ao 31º do nosso histórico. 31º percentil, né? Olhando especificamente as bacias desse subsistema, no grande a gente tem o mesmo comportamento do subsistema, então a gente tem diminuição nas próximas semanas operativas, previsão mensal de 79% da MLT, percentil número 30. No Paranaíba, a gente começou a previsão próximo da média e ele também segue essa expectativa de redução nas próximas semanas. A previsão mensal é de 81% da MLT e o percentil é o 28º. Para a bacia do Paranapanema, a gente tem uma retomada das vazões na primeira semana operativa, seguido de diminuição na segunda. De modo geral, a gente tem uma tendência de diminuição ao longo das semanas. A previsão mensal para junho é de 100% da MLT, percentil 79º. Na bacia do Paraná, a gente tem uma expectativa de aumento nos primeiros dias, mas ela também essa bacia segue essa tendência de diminuição ao longo das próximas semanas. Previsão mensal de 95% da MLT, percentil 47. Seguindo para o subsistema sul, a gente começa a previsão com 57% da MLT de ENA, uma leve redução nos próximos dias, e na próxima semana operativa a gente tem uma retomada da ENA, e nessa próxima semana operativa ainda uma redução. Então, temos uma expectativa de aumento seguido de diminuição em relação a esse aumento. A previsão mensal para o sul é de 64% da MLT, percentil 35. Olhando especificamente as bacias desse subsistema, no Iguaçu a gente tem comportamento parecido com o subsistema. Em todas as bacias que compõem o subsistema, a gente segue esse comportamento. No Iguaçu a gente tem esse aumento de forma mais expressiva, se comparado com as outras bacias. A gente começa a previsão mensal com 85% da MLT, o percentil é 56. No Jacuí, que tem um aumento mais suave, né, a previsão mensal é de 40% da MLT, percentil 18. E no Uruguai, a previsão mensal de 40% da MLT, percentil 18 também. Seguindo para o subsistema Nordeste, a gente começa a previsão de vazão com 57% da MLT, e a gente tem uma tendência de leve redução e estabilidade nas próximas semanas, que é comum nesse período, né? Então, a previsão mensal de 57, percentil 12. No subsistema norte, a gente também tem esse comportamento de redução um pouco mais acentuado, previsão mensal de 59% da MLT e o percentil 4. A bacia do Rio Tocantins tem o mesmo comportamento do subsistema do norte, de recessão nas próximas semanas, previsão mensal 56% da MLT, percentil 5. Aqui a gente tem uma visão espacializada da previsão para a próxima semana operativa, do dia 20 ao 26, né? A gente consegue ver que a região sul do Brasil, o sul, Jacuí, tem as ENAs abaixo da média, o Iguaçu está um pouco acima. Essa região central, a calha principal do Paraná, também está mais próximo da média, mas de modo geral, a região nordeste, boa parte central do Brasil está abaixo da média. O Xingu com ENAs bem baixas, abaixo de 40% da MLT.
e o Madeira próximo da média, de modo geral, vazões mais baixas, entre 100% próximo da média ou abaixo da média, né? Aqui a gente tem a evolução da ENA ao longo dos meses. De maio para junho, a gente tem uma redução em todos os subsistemas. Nos subsistemas que têm comportamento mais sazonal, a gente vê essa redução dos últimos meses. No sul, a gente teve aumento de abril para maio, mas, de modo geral, redução, como costuma acontecer nesse período. Aqui a gente tem a evolução da previsão mensal ao longo das revisões. A gente pode ver que no subsistema Nordeste e Norte, a gente teve uma redução da previsão ao longo das semanas. No subsistema Sul, a gente teve variações mais significativas da previsão mensal ao longo das revisões. Então, na Rev 2, a gente teve 94%, agora a expectativa é de 64% da MLT. E no Sudeste a gente teve um aumento nessa revisão 3 comparado com o PMO e com a revisão 1 e 2, né? Tivemos um pequeno aumento. Da previsão hidrológica, é isso? Eu passo a palavra, Viviane. Obrigada. Obrigada, Érica. Eu chamo agora, então, o Leonardo para fazer a apresentação da operação hidráulica. Léo, está contigo. Boa tarde, Vivi, boa tarde a todos e a todas. Deixa eu puxar aqui para colocar a apresentação. Érica, acho que você precisa me dar o controle. Pronto, agora vai. Obrigada. Pronto. Imagino que já deve estar chegando na tela de vocês agora. Deixa eu só colocar no modo apresentação. Vamos falar um pouquinho da operação hidráulica dessa semana. Começando aí com a programação, recapitulando um pouco das salas de crise de acompanhamentos capitaneadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Essas salas, sempre vale a pena lembrar, elas ficam gravadas no YouTube da Agência Nacional, da ANA, e podem ser revisitadas a qualquer momento, tá? Essa semana a gente teve a sala do Paranapanema, dia 18, ontem, e a próxima ficou aí para o dia 23. E aí, passando brevemente aqui, o Tocantins, próxima semana a gente tem sala, no dia 24, o Paraná também, na próxima semana a gente tem uma sala e um próximo encontro no dia 25. O Sul ficou para o dia 30, finalzinho do mês, São Francisco já no início do mês seguinte, dia 7, e o Paraíba do Sul, dia 14 do 7, a gente também tem uma reunião, e no dia 15 do 7 a gente tem a reunião sobre o Alto Paraguai, tá? Falando um pouquinho do que a gente levou ontem na reunião lá do Paranapanema, o principal destaque que a gente tem é um pouco da expectativa de comportamento dos reservatórios, né? O ganho do armazenamento, basicamente o que a gente tem para os 4 principais reservatórios ali da cascata da bacia do Paranapanema. A nossa simulação foi aí do dia 17 do 6 até o finalzinho do mês de julho, 31 até o final de julho. Claro que quanto mais distante a gente está dessa data, maior a incerteza com relação à previsão, tanto de vazão, também quanto à utilização, aí a geração e a defluência desses reservatórios. Mas hoje essa expectativa que a gente tem, tá? O cenário de afluência veio do nosso modelo SMAP. Com essa chuva, essa precipitação, a gente então tem as vazões lá no modelo SMAP e essa precipitação vindo do modelo SMWF. O que a gente tem de diretrizes, de premissas aí para a defluência dessas usinas? Jodomirim, expectativa é manter essa vazão defluente perto aí de 90 metros cúbicos por segundo. Chavantes, vazão defluente em torno de 125 metros cúbicos por segundo. Mauá está com uma afluência bem elevada, então a gente está tentando fazer o máximo que pode nessa usina, então vazão defluente média aí esperada perto de 485 metros cúbicos por segundo, e Capivara também recebendo um pouco dessas contribuições que vem lá pelo Rio Tibagi, uma geração bastante expressiva aí, uma defluência bastante expressiva da ordem de 1.080 metros cúbicos por segundo, tá? E o que a gente tem no gráfico Mauá, tá com comportamento ali, a expectativa é manter o reservatório bem alto, trabalhando aí perto de 100%. Capivara, mesmo com essa elevação, há uma expectativa mesmo com o aumento das defluências, ainda uma expectativa de ganho de armazenamento, ganho de volume no seu reservatório, partindo de 86 chegando a 90. E muito similar acontece também para Chavantes e Jurumirim, tá? Jurumirim um pouquinho mais baixo, 49 chegando a 57, e Chavantes numa porção mais intermediária ali da bacia, 51 chegando até 62% do seu volume útil. Outro destaque que a gente tem é um pouco da operação de Jupiá e Porto Primavera. A Heloísa falou um pouco antes de mim aqui, trouxe o panorama meteorológico, né, o que aconteceu de precipitação ali na região do Baixo Paraná.
Com isso, a gente teve um aumento ali da pressão nos níveis dos reservatórios pressionados. A gente foi necessário fazer um aumento da defluência para controle do nível dos reservatórios, tá? Então, em vermelho, o que a gente tem foi Porto Primavera operando aí, estava operando perto da mínima de 4.000, 3.900, e a partir dessa abertura, ele fez aí perto de 6.000, quase 7.000 metros cúbicos por segundo que a gente teve aí de defluência nesses últimos dias. Enquanto o Jupiá também houve um aumento, agora já está até com uma pequena redução do dia anterior, mas tem também operado aí acima desses valores, acima do valor mínimo de 3.300. O último dia, ontem, estava ali com um valor de defluência perto de 4.000, quase 5.000 metros cúbicos por segundo, 4.483 metros cúbicos por segundo, tá? Vivi, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Eu devolvo a palavra e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigada, Leonardo. Muito obrigada, pessoal, pelas apresentações. Então, agora a gente vai fazer um rápido intervalo de 5 minutos e, na sequência, a gente retorna para responder as perguntas que chegaram no chat até o momento. Olá, retornamos então do intervalo do nosso primeiro bloco. Antes da gente iniciar as apresentações do segundo bloco, eu vou responder a uma pergunta. A gente teve 2 perguntas até o momento no chat, a segunda pergunta eu vou deixar para depois da apresentação da política operativa, mas a primeira a gente já vai responder, né. A primeira pergunta foi da Giovana Machado. Pessoal, ao analisar os eventos de corte de junho, acho que ela está se referindo aos cortes de geração, né, de renováveis, notei que em alguns dias dessa semana, os cortes por razão energética foram praticamente nulos. Nesses dias, o painel do ONS indica apenas restrições por confiabilidade e razão elétrica. Existe algum fator sistêmico específico que explique a ausência dos cortes por energético, né, no período? Então, Giovana, a gente teve redução, né, eu acho que um dos principais motivos é a redução na disponibilidade da geração eólica essa semana, principalmente no subsistema Nordeste, e também a gente teve a necessidade de restrições localizadas, né, para controle dos fluxos elétricos. Então, não sendo necessário realizar restrição por motivo energético, né. Na apresentação da programação da política operativa, a gente vai mencionar que a gente teve cortes aí teve atingimento, né, dos limites norte, nordeste, nordeste, sudeste, né. Então, seria isso. Respondendo à pergunta da Giovana, muito obrigada, né, Giovana, pela sua pergunta, pela participação. Agora eu vou passar a palavra para o Eric. O Eric vai fazer a apresentação da previsão de carga para o PMO e revisões semanais. Por favor. Obrigado, Eric. Viviane. Boa tarde. Boa tarde a todos. Deixa eu só um minutinho para compartilhar a tela. Bom, imagino que todos já estejam vendo a minha tela. Falar um pouquinho dessa previsão de carga para a programação semanal, a terceira revisão semanal do PMO de junho. Aqui, como de costume, apresentando primeiro o cenário meteorológico, um breve resumo aqui, como a Heloísa já apresentou mais cedo. Na região norte e na região nordeste, a semana atual apresentou estabilidade nas temperaturas, como de costume, e também apresentou manutenção da condição de precipitação na região norte e no litoral da região nordeste, com totais de precipitação bem semelhantes ao da semana anterior. E para a próxima semana operativa, a expectativa novamente é de estabilidade nessas condições meteorológicas. Nas regiões sudeste e centrais do país, a semana atual apresentou declínio das temperaturas apenas em Campo Grande, nas temperaturas máximas, e uma elevação nas temperaturas mínimas do Rio de Janeiro, com um aumento também dos totais de precipitação em relação à semana passada na região sudeste e também no Mato Grosso do Sul. E para a próxima semana operativa, a expectativa, como apresentado anteriormente, também é de declínio nas temperaturas tanto máxima quanto mínima em Cuiabá e nas demais capitais das regiões sudeste e centro-oeste. A expectativa é que tenha um cenário bem parecido com essa semana. E a expectativa é do aumento do acumulado de precipitação nas regiões sudeste, no sul do Mato Grosso do Sul e também em parte do estado de Goiás. E na região sul, a semana atual apresentou declínio nas temperaturas tanto máximas quanto mínimas em Florianópolis e em Curitiba, e somente das temperaturas mínimas em Porto Alegre.
Além disso, a semana atual também apresentou uma redução nos totais de precipitação em relação à semana passada na região sul. E para a próxima semana, a expectativa é de estabilidade nas temperaturas nas 3 capitais da região e com um aumento no acumulado de precipitação na região sul para a próxima semana. Contextualizado com o cenário meteorológico da semana atual e da semana passada, da próxima semana, vamos aqui para o acompanhamento da carga. A semana em curso, começando pelo Sistema Interligado Nacional, apresentou uma elevação na carga em relação à semana passada e também uma carga um pouco superior à nossa expectativa, especialmente influenciado pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Aqui nós observamos que as 2 primeiras semanas foram bastante impactadas pelo feriadão de Corpus Christi na primeira semana, o fim de semana, o sábado e o domingo, especialmente da semana 2, influenciados também pelo feriado emendado, as 2 semanas com uma carga um pouco abaixo do comportamento observado na semana atual. Na semana atual, apresentou um desvio de 2,4% aproximadamente em relação à nossa previsão, com uma expectativa de fechamento em 79.123 MW médio. E para as próximas 2 semanas, para fechamento do mês de junho, com os ajustes em cada subsistema, no SIM, essa revisão, essa atualização dos valores, significaram uma carga superior em 1,5% à nossa previsão anterior, com o fechamento do mês esperado em 77.961 MW médio para o mês de junho, quando no PMO a expectativa era de 78.179 MW médio, com uma variação bem pequena em relação ao valor originalmente previsto no PMO, de apenas 0,3% para o SIM no mês de junho. Fazendo agora a abertura por subsistema, começando pelo Sudeste e Centro-Oeste. Como falei, esse subsistema acabou influenciando bastante a carga do SIM, com um desvio positivo, uma carga que acabou recuperando o comportamento após o feriado no nível superior à nossa expectativa, em 4,2%, e além dessa recuperação vindo do feriado da semana 1, com o fim de semana emendado da semana 2, além dessa recuperação, houve também um cenário de que as temperaturas, especialmente no Rio e São Paulo, elas apresentaram estabilidade na semana atual, quando a nossa expectativa anterior era de que houvesse declínio nas temperaturas, tanto no Rio quanto em São Paulo, o que acabou não se verificando, que também ajudou essa elevação da carga em relação à semana passada, e esse desvio de 4,2% em relação à nossa previsão. E para as semanas 4 e 5, para o fechamento do mês de junho, visto o comportamento recente da carga nessa terceira semana operativa do mês e a manutenção do cenário meteorológico para a próxima semana, nós realizamos um leve ajuste da ordem de 2,5%, tanto na semana 4 quanto na semana 5, no intuito de aproximar a previsão das próximas semanas com o comportamento da semana atual. E com isso, o mês de junho do subsistema Sudeste e Centro-Oeste está com uma previsão de fechamento em 42.641 MW médio, com uma variação bem pequena, apenas 13 MW de diferença em relação ao valor originalmente previsto no PMO para o Sudeste e Centro-Oeste. Passando para o subsistema Sul, subsistema que, de forma geral, apresenta um maior desvio em relação à média mensal na comparação com o valor previsto originalmente no PMO, com as 3 primeiras semanas operativas, especialmente a primeira semana operativa, com uma carga abaixo da nossa expectativa. Na semana atual, ela novamente se apresentou um pouco abaixo do valor previsto na última revisão, em 2,7%, com uma expectativa de fechamento da semana em praticamente 13.500 MW médio para essa terceira semana operativa do mês. Para as semanas 4 e 5, visto o comportamento ao longo de todo o mês de junho, nós realizamos uma atualização das previsões em menos 1,7%, tanto na semana 4 quanto na semana 5, no intuito de aproximar o comportamento verificado ao longo das últimas semanas do mês. E com isso, o valor mensal para o subsistema Sul está em 13.349 MW médio, com uma variação de menos 3,5% em relação ao valor original previsto no PMO, que na época era de 13.832 MW médio. Passando para o subsistema Nordeste, esse subsistema na semana atual apresentou uma carga levemente superior à nossa expectativa, em 2,3%, com uma expectativa de fechamento da semana em 13.617 MW médio, uma carga um pouco superior às 2 primeiras semanas do mês, e o que influenciou na nossa atualização dos valores previstos para a quarta e quinta semana,
uma atualização positiva aí de 1,9%, tanto na semana 4 quanto na semana 5, no intuito de aproximar a, a previsão das semanas 4 e 5 com o comportamento observado nessa terceira semana operativa do mês, visto a expectativa de manutenção do cenário meteorológico para a próxima semana. E com isso, o mês de junho está com uma expectativa de fechamento de 13.441 megawatts médio, valor um pouco acima da previsão original do PMO, em 1,4% para o Nordeste. Fechando agora com o último subsistema, o subsistema Norte. Esse subsistema, as 3 primeiras semanas operativas não apresentaram grandes variações em relação às nossas projeções. Essa terceira semana apresentou um desvio um pouco superior às outras duas, com uma variação de 1,9% em relação à nossa previsão realizada na última revisão semanal, com uma carga um pouco superior, com uma expectativa de fechamento em 8.632 megawatts médios nessa semana. E para as próximas 2 semanas, assim como nos outros subsistemas, visto a expectativa de manutenção no cenário meteorológico, sem grandes variações em relação à semana atual, nós realizamos uma atualização na ordem de 1%, tanto na semana 4 quanto na semana 5, para aproximar o comportamento visto na semana atual e também nas últimas semanas do mês. E com isso, o novo valor para o mês de junho está em 8.530 megawatts médios para o norte, um valor bem próximo ao valor originalmente previsto no PMO, que era de 8.440, com uma variação de apenas 1%, 1,1% aproximadamente, em relação à previsão original do PMO. E, bom, com isso devolvo a palavra à Viviane e ficamos à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado, Viviane. Muito obrigada, Eric. Eu vou passar a palavra agora, então, para o Felipe. Ele vai trazer para a gente os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Por favor, Felipe. Obrigado, Viviane. Boa tarde. Vou pedir um momentinho só para compartilhar aqui minha apresentação, pessoal. Bom, acho que já deve estar compartilhando. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Felipe, respondo aqui pela área de estudos de intervenções na rede. E agora veremos os limites elétricos com impactos na programação e as principais intervenções com as restrições eletroenergéticas para a próxima semana operativa. A primeira intervenção é uma intervenção na Barra A da subestação Janaúba, 3.500 kV, mais o conjunto fotovoltaico Vista Alegre. E essa intervenção está programada iniciando às 22 do dia 22/6, segunda-feira, às 5 horas do dia 23/6, terça-feira. E o motivo dessa intervenção é uma manutenção preventiva anual. Então, para a execução dessa intervenção, serão necessárias as seguintes restrições: uma restrição no fluxo FNESE, o fluxo da região Nordeste para a região Sudeste, em até 7.000 megawatts, e o fluxo no recebimento Sudeste, Centro-Oeste, em até no máximo 10.500 megawatts. Também, adicionalmente, há restrições em conjuntos fotovoltaicos, os conjuntos Janaúba, mais o conjunto eólico Serra das Almas 2, né, que deve ser menor do que 800 megawatts, uma restrição no conjunto fotovoltaico Vista Alegre, né, que não pode, vai ficar com a geração limitada, ou seja, igual a 0 megawatts, e uma restrição também no conjunto fotovoltaico Arinos 2, né, somado com o conjunto fotovoltaico Draco, né, com um total limitado a 1.100 megawatts. Agora é outra barra da subestação Janaúba 3, a barra B, né, programada das 22 do dia 23/6, né, terça-feira, até às 5 horas do dia 24/6, quarta-feira. E, adicionalmente, das 22 do dia 25/6, quinta-feira, também até às 5 horas do dia 26/6, sexta-feira. E também é para manutenção preventiva anual. Então, são restrições extremamente semelhantes, né, do fluxo FNES em até 7.000 megawatts, o fluxo R seco em até 10.500 megawatts, limitações no conjunto fotovoltaico Janaúba e o conjunto eólico Serra das Almas 2 em até 800 megawatts. A geração do conjunto fotovoltaico Vista Alegre, não teremos geração, então ficará como 0 megawatts. E o somatório do conjunto fotovoltaico Arinos 2 mais o conjunto fotovoltaico Draco, esse somatório é limitado em até 1.100 megawatts para a execução dessa intervenção. Essa é uma intervenção na linha Serra da Mesa Samambaia e está programada das 6 horas
às 15 do dia 24/6, né, que é a próxima quarta-feira. E essa intervenção será necessária uma limitação do fluxo R seco em até 12 gigawatts, né, ou 12.000 megawatts, e também penalizações de limites, né? Os limites de FNS e FNS mais FNS, né, definidos para a perda do bipolo do Xingu deverão ser reduzidos em 200 megawatts para cada patamar, né? E, adicionalmente, os limites de FNS mais FNS em função do fluxo norte-Xingu também serão penalizados em 200 megawatts para cada patamar. A próxima intervenção é uma intervenção na linha de 500 kV de Bués 2, São Gonçalo, programada das 22 às 6 do dia 16/6 ao dia 20/6, o sábado. E é uma intervenção para manutenção preventiva em equipamentos do vão na subestação Gil Bués 2. E para a execução dessa intervenção são necessárias limitações no fluxo FNES, em até 7.500 megawatts, o fluxo FNEM, né, que é o fluxo da região Nordeste, para a região Norte, em até 5.000 megawatts, e uma restrição também em conjunto Gil Bués 2, que ficará sem poder gerar, né, no caso 0 megawatts. A próxima intervenção é na linha de 500 kV Acaraú 3 Tianguá 2, no circuito 1, programada das 7 às 17 dos dias 20/6 e 21/6, no próximo final de semana. E é a manutenção preventiva de 6 anos. Então, são restrições bem semelhantes, né, do fluxo FNEM em até 5.200 megawatts e o fluxo FNES em até 7.500 megawatts. Barra 1110 da subestação Tianguá 2, das 7 às 17 do dia 20/6, sábado, né, com a limitação de FNEM em até 5.200 megawatts e o FNES em 7.000 megawatts. Agora, uma barra para manutenção barra 05B2, manutenção na subestação São João do Piauí, programada das 6 horas do dia 20/6 às 17 do dia 21/6, e restrições também são bem semelhantes, né, de FNEM até 4.500 megawatts e o fluxo FNES em até 6.500 megawatts. Barra 05B2 da subestação de Ribeiro Gonçalves, programada das 0 às 6 dos dias 24/6 e 25/6, na próxima quarta e quinta-feira, né? Restrições também continuam bem semelhantes de fluxo FNE em 5.500 megawatts e o FNES até 7.800 megawatts. Essa é uma intervenção no disjuntor da subestação coletora Porto Velho, programada das 11 às 12 do próximo domingo, 21/6, né? E tem uma limitação no bipolo do Madeira, que ficará restrito até 787 megawatts, e limitação lá do fluxo de importação lá da área Acre-Rondônia, entre menos 50 megawatts e até 200 megawatts, o FACRO. Esse serviço é um serviço na linha Colinas-Miracema, no circuito 2, programado das 0 às 6 do dia 26/6, que seria, no caso, a outra sexta-feira, né? Então, tem diversas restrições, a restrição no fluxo Colinas-Miracema, de menos de 2.200 até 2.200 megawatts, né? E aí também diversas penalizações. A primeira delas é a penalização dos limites de FNS e FNS mais FNS, né, que são definidos aí para perda do bipolo do Xingu. Então, para cada patamar, né, deverão ser penalizados 200 megawatts, tá? A próxima penalização é de 100 megawatts nos limites de FNS e 200 megawatts dos limites de FNS, mas aí definidos para perda em função do fluxo norte-Xingu, né, para cada patamar. E a última penalização é a penalização de 300 megawatts nos limites de FNS mais FNS em função do fluxo norte-Xingu, né, para cada patamar. Essa é uma intervenção de longa duração, que já se encontra em execução, tá? Com uma restrição de FNS até 7.100 megawatts, perdão, para manutenção corretiva na linha Araraquara 2, Nova Ponte 3, Circuito 2. No caso, vai estar programada para encerrar no próximo dia 27/6, que seria outro sábado, né? E iniciou-se no dia 17/6, quarta-feira. Esse é um serviço na linha Foz e Vaporã, Circuito 1, programado das 6h30 do dia 20/6 até as 2 da manhã do dia 28/6, né? O outro domingo, tá? E tem uma limitação de GPUR em 4.900 megawatts. O GPUR é o fluxo definido lá pela geração da usina de Itaipu, 60 Hz, né? Limitado em até 4.900 megawatts. Próxima intervenção, uma intervenção na barragem de 500 kV da subestação de Terminal Rio, né? E ela está programada das 6 às 16 do dia 20/6 e 21/6, né? É uma intervenção para manutenção preventiva, também com diversas restrições, né?
tem limitações em todos os elos CCs. No caso, o elo CC Xingu Terminal Rio ficará restrito em até 2.000 megawatts, né, nesse sentido, de Xingu para Terminal Rio. A limitação também no bipolo ali adjacente, né, o Xingu Estreito, nesse sentido, de Xingu para Estreito, limitado em até 2.500 megawatts. Uma limitação agora no bipolo do Madeira, né, que seria o somatório do bipolo 1 mais o bipolo 2 em até 5.000 megawatts, né? E, por último, a limitação do MCC lá do Itaipu por 50 Hz, limitada até 1.500 megawatts, tá? E, adicionalmente, tem limitações também de fluxos sistêmicos, FNES em até 7.000 megawatts, FNS limitado em 3.000 megawatts. E, por último, há também restrições em gerações térmicas, né, de usinas ali localizadas, né, dentro da área Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? No caso, somatório das usinas GNA2 e Margem Azul, esse somatório dessa geração não poderá passar de 600 megawatts para a execução dessa intervenção. Agora, uma intervenção na Barra 2 da subestação de Araraquara, tá? Programada das 6 às 16 do dia 26/6, seria a próxima sexta-feira também, com restrições também em elos CCs, né? O elo CC Xingu Estreito, nesse sentido, em até 2.000 megawatts. O elo CC do Madeira, né, o somatório dos bipolos 1 e 2, em até 4.000 megawatts. Elo CC da Itaipu, 50 Hz, em até 1.500 megawatts. E restrições em fluxos sistêmicos, né? O FNES em até 7.100 megawatts. FNS, fluxo da região norte para a região sudeste, em 3.300 megawatts. E aí o fluxo RSU, né, que seria o recebimento pela região sul, tá? Em até 8.000 megawatts. Agora, uma intervenção na linha Assis Londrina, tá? Programada das 9 às 15 do dia 21/6, no próximo domingo, com a limitação da importação pelo sul em até 7.100 megawatts. Então, Viviane, encerrei por aqui, tá bom? Foi bastante intervenção, tá? Vou cancelar aqui meu compartilhamento e te passar a palavra, tá bom? Obrigado a todos e todas e fico à disposição para quaisquer dúvidas que possam aparecer. Tá contigo, Viviane, obrigado. Tá ok, Felipe, muito obrigada pela apresentação, né, pelas informações compartilhadas. A gente vai agora fazer um breve intervalo, para depois desse intervalo a gente retorna com as apresentações do terceiro bloco e também a resposta das perguntas que chegaram até o momento no nosso chat. Olá, retornamos então agora, né, para o início do nosso terceiro bloco. A gente vai primeiro responder a uma pergunta que chegou para a equipe de previsão de carga. Eu gostaria só de deixar, né, esclarecer, tem algumas outras perguntas que vão ficar para o final do último bloco, já que são da política operativa, né, referência à política operativa. Então, eu vou ler a pergunta aqui do João Amarante. Prezados, a previsão de temperatura para a próxima semana indica valores bem abaixo da média no sul e sudeste. Alguns jornais já noticiaram que poderá ser a onda de ar frio mais intensa do ano. Por que razão vocês não consideraram esse cenário na previsão de carga? A temperatura prevista para São Paulo na próxima quarta é de 15 graus de máxima, segundo o modelo ECMWF. Bem diferente da máxima de hoje de 22 graus. Vou chamar o Eric, então, para responder essa pergunta para a gente. Por favor, Eric. Obrigado, Viviane. Boa tarde novamente. Boa tarde, João. João, nós realizamos nossas previsões para a revisão semanal do PMO, normalmente, uma semana sem feriados, às quintas-feiras pela manhã. Então, para nossas discussões de previsão de carga, nós recebemos insumos da nossa gerência de meteorologia, que é a PRH, e a PRH, a rodada dos modelos realizada pela gerência de meteorologia ocorre na quarta-feira, ao final do dia, quarta-feira à tarde. E o cenário que nos foi passado a respeito dessa revisão semanal, com a rodada dos modelos na quarta-feira, no final do dia, foi como foi apresentado no começo dessa reunião, de forma geral, um cenário de estabilidade nas temperaturas médias da semana atual em relação à próxima semana. Com a atualização da rodada, foi verificado que existe a previsão dessa chegada de massa de ar frio, porém, na média semanal, não haverá tanto impacto com essa força dessa massa de ar frio. Portanto, nós sempre, reiterando mais uma vez, recebemos os insumos da nossa agência de meteorologia e, baseado nela, nós realizamos nossas previsões de carga, tanto nas revisões semanais, no PMO e também
na programação diária todos os dias. A gente espera ter respondido a sua pergunta, João. Devolvo a palavra à Viviane. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Eric. Vamos então chamar o Daniel, ele vai fazer a apresentação para a gente sobre as principais intervenções energéticas, né, e os resultados do PMO. Por favor, Daniel. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando nesta tarde. Darei início, então, à apresentação da gerência de programação mensal da operação, com as intervenções energéticas relevantes para a semana operativa de 20 a 26 de junho. Iniciando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, temos algumas manutenções preventivas. Na unidade geradora 5 da usina de Água Vermelha, programada para o período de 20 a 22 de junho. Para o G3 da usina de Capivara, no período de 22 de junho a 26 de junho. E para a unidade geradora 2 de São Simão, programada para o período de 22 de junho a 13 de julho. Também temos intervenções para implantação e ampliação, reforço e melhorias para o G3 da OHS Simplício, no período de 22 de junho até o dia 2 de outubro. E temos o Black Start de Santo Antônio, né, sendo contempladas os dias de 9 a 32, programado para amanhã, dia 20 de junho. Para o subsistema Sul, temos a manutenção preventiva na unidade geradora 3 de Baixo Iguaçu, programado para o período de 20 a 23 de junho. Também uma manutenção preventiva na UG3 de Barra Grande, programada para o período de 20 a 29 de junho. E também uma manutenção na UG3 de Salto Osório, programada de 22 de junho até o dia 5 de agosto. No subsistema Nordeste, temos uma manutenção na unidade geradora 13 de Sobradinha, no período de 22 de junho a 9 de julho. E, por fim, para o subsistema Norte, temos uma manutenção corretiva na unidade geradora 14 da OHE Tucuruí, programada para o período de 22 de junho a 31 de julho. Avançando agora para os resultados da revisão 3 do PMO de junho, trazemos como destaque desta revisão, né, a retomada da operação comercial da unidade geradora 4 de Porto Colômbia, segundo o despacho 2116 da ANEEL. E como resultado, né, o CMO dessa semana operativa ficou equalizado subsistemas Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, no valor médio de R$ 240,20 o megawatt-hora, então um incremento em relação à semana anterior. E o subsistema Norte com o valor de R$ 289,25 o megawatt-hora, que é o CVU da UTE Jaguatirica 2, né, devido à necessidade de despacho interno na área, dentro da área Roraima, para não violar o intercâmbio. Então, o CMO do Norte está acima em relação aos demais subsistemas. E em termos de limites, tivemos o atingimento do limite FNESE nos patamares de carga pesada e média estrutural. Em relação à geração termoelétrica, né, ressaltamos que isso aqui é apenas informativo e indicativo pelo modelo DECOMP, né, ela é efetivamente definida em etapa de programação diária. Tivemos um montante de 4.922 megawatts médios no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, 1.297 megawatts médios no subsistema Sul, 167 megawatts médios no subsistema Nordeste, 2.845 megawatts médios no subsistema Norte, totalizando no SIM 9.231 megawatts médios, sendo desse montante 3.919 megawatts médios por ordem de mérito de custo e 5.312 megawatts médios de inflexibilidades declaradas pelos agentes. Avançando agora para as usinas, né, que possuem o despacho antecipado, indicativo ou não do despacho antecipado com 9 semanas de antecedência, então a gente já está vislumbrando aqui a semana operativa de 22 a 28 de agosto. Podemos observar, né, que o benefício GNL em relação ao CVU das usinas, né, que são Santa Cruz e Porto Sergipe 1, só foi superior, né, em relação ao CVU de Santa Cruz, portanto, ao comando de despacho antecipado para a UTE Santa Cruz nessa semana operativa, no montante de 350 megawatts, né, lembrando que ela tem aquela transição, né, que parcialmente do LRCAP a partir do mês de agosto. Então, a partir do mês de agosto, a disponibilidade de GNL para Santa Cruz com despacho antecipado é no montante de 350 megawatts.
Em relação a Porto Sergipe 1, não houve o indicativo de despacho antecipado. Abordando agora as energias armazenadas, né, em tonalidades mais claras, a gente mantém o histórico em relação ao PMO, revisão 1, revisão 2, e, por fim, em tonalidade mais escura, a revisão 3. Então, para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, em função dos dados enviados pelos agentes, o nível de partida, temos 65,5%, andando de lado, basicamente, finalizando o mês de junho em 65,6%. Aqui trazemos os box plots de aberturas de cenários do segundo mês. Então, uma tendência também de andar de lado, né, com um valor esperado aí de 64,1% ao final do mês de julho, e limites mínimos de 60,9% e um outlier superior de 68%. O subsistema sul, né, havia uma expectativa, né, em revisões anteriores de níveis mais elevados, mas partimos essa revisão em 56,2%, com uma expectativa de elevação nessa semana operativa, finalizando o dia 30 de junho em 59%. Já aberturas de cenários do sul acaba sendo mais dispersa, né, com um valor esperado de 72,3%, limites mínimos e máximos entre 55% e 93,5%. O subsistema nordeste, ele parte a semana operativa com 90,8%, uma expectativa de fechar o mês de junho em 89,5%, e uma previsão, né, de valor esperado para final de segundo mês, final do mês de julho, de 83,9%, e limites mínimos e máximos entre 80,3% e 86,2%. Por fim, o subsistema norte inicia essa semana com 95,3%, uma expectativa de uma pequena elevação, finalizando o mês de junho em 96,9%, e um valor esperado de segundo mês em 97,8%, e mínimos e máximos entre 94,3% e 100%. Com isso, eu finalizo a apresentação da gerente de programação mensal da operação, fico à disposição para eventuais dúvidas e devolvo a palavra para você, Viviane. Obrigado. Muito obrigada pela apresentação, Daniel. Eu vou pedir, então, licença aqui para compartilhar a tela com vocês. Deixa eu botar no modo tela cheia. Eu vou fazer, então, a apresentação da política cooperativa, né, vou seguir aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho dos principais destaques, então, da política cooperativa, né, dessa última semana, de 13 até o dia de hoje, 19/6, trazendo também o acompanhamento do DCEM na programação diária. Então, aqui a gente já inicia, né, apresentando essa comparação, né, do CMO, do DCEM com o DECOMP, né, e o comportamento do CMO na programação diária. No DECOMP, então, o CMO médio semanal, ele fica representado pela linha tracejada e ficou em torno de R$ 197,56 o megawatt-hora para os subsistemas Sudeste, Sul e Nordeste, e um pouco mais elevado, em torno de R$ 289,25 para o subsistema Norte, né. A gente, com relação ao CMO, do DCEM, né, apresentado ali pela linha contínua azul, a gente pode verificar que tem um CMO bem mais reduzido, né, chegando a zero, na maior parte dos casos, nos vales de carga de final de semana, né, e hoje também foi um cenário desse, né, a madrugada no período de carga reduzida, né, um vale de carga que hoje é no horário de maior MMGD. E a gente também, então, né, a gente vê em função da redução dessa carga simulada, né, então esses valores de CMO mais reduzidos em função da redução da carga, por isso vale. E CMOs mais elevados no subsistema sul. Ah, será que eu estou compartilhando a outra tela? Perdão, deixa eu... Ué, tá, eu acho que não estava passando, era isso ou não tá? Ok. Ah, pois é, tá, ok.
Obrigada. Perdão, pessoal. Peço desculpas aí não ter visto que não estava compartilhado. Então, vou recapitulando, né? A gente tem uma redução, né, do CMO em todos os subsistemas no período de vale de carga, né? O período de carga em função aí da redução da carga simulada, né? Um horário onde a gente tem maior MGD, né, e geração solar. Então, em relação ao decomp, né, chegando a zero na maior parte dos subsistemas. Ao longo da semana, a gente percebe também essa redução no subsistema Nordeste, né, mas não nos demais subsistemas. E o que a gente vê é também CMOs mais elevados no subsistema Sul, né, em relação aos demais subsistemas, ali nos dias 18 e 19. Também no vale de carga, né, onde a gente tem um atingimento dos limites de recebimento da região Sul, né, conforme a MOP ONS 178S de 2026. Né, no subsistema Norte e Nordeste, a gente também vê CMOs diferenciados, né, e muito em função ali dos limites de fluxo de importação da área Roraima, né, no norte, que levam, né, o CMO dessa região, e também a limitação dos fluxos, a importação Roraima é da instrução de operação normal, né, da área Roraima, e o limite de fluxo Nordeste-Sudeste, a FINESE, né, conforme a IO também, de instrução de operação normal da área Sudeste-Nordeste, mas também do SGI 28494-26. Temos também a limitação dos fluxos Juscelino, né, FIJUSC, também conforme SGIs 28492 e 28494, e do fluxo FNEM, né, Nordeste-Norte, também sendo limitado pelos SGIs 30166, 30347 e 30690-26. Então, esses são os fatores dessas alterações de CMO entre os subsistemas. Aqui a gente traz o nosso gráfico box plot, né, com os valores de CMO por barra. Aqui a gente traz o dia 19, né, o dia de hoje, e aqui a gente vê esses, no norte, né, os outliers ali entre 10 e 13 horas são decorrentes, então, do requisito de geração mínima da TE Aparecida, né, conforme os SGs 10.148 e 10.191.26, né, que já vem ocorrendo há algum tempo, a gente já trouxe em outras reuniões. E os demais outliers ali mais elevados ao longo do dia são devido à limitação, então, da importação da área Roraima, que a gente já mencionou no slide anterior, que vem ocorrendo, né. No subsistema Nordeste, a gente tem outliers inferiores ali entre 1,5 e 3,5, devido à limitação do fluxo dos fluxos que chegam na subestação Santa Luzia 2, né, a soma dos fluxos que chegam nessa subestação, conforme também a instrução de operação normal da região Nordeste, a IO 5NE. E os outliers entre 7,6 e 9,6 são consequência do FNESE, né, o fluxo Nordeste-Sudeste, também conforme instrução de operação normal. No subsistema Sul, os outliers ali entre 9,6 e 1,30, 13,30, são consequência da limitação do recebimento pela região Sul, né, o R-Sul, conforme a MOP 178, que eu mencionei já no slide anterior. E no Sudeste é um pouco, né, a gente pode ver que é um pouco de cada coisa, visto que tem muitas barras compartilhadas, né, então, assim, muitas barras de interligação, né, entre os subsistemas. Então, a gente vê no Sudeste outliers inferiores ali entre 0,30 e 3,30 em função de restrição de geração na UH e fontes novas. Também temos restrição de geração na UH Nilo Peçanha, tendo os outliers ali de 4 às 7 horas da manhã. Adicionalmente, a gente pode ver entre 7,5 e 9,5 os outliers em função do atingimento dos limites do FNESE, da Nordeste e Sudeste, né, conforme a instrução de operação normal. Esqueci de mencionar, né, que as UHs as limitações na geração de fontes novas em Nilo Peçanha são decorrentes de SGI, né, intervenções. E
ali às 9h30 a gente pode ver um outlier bem significativo, né, outliers bem significativos em função da limitação do fluxo juscelino. Então, conforme o SG 28494, né, mencionado anteriormente. E, por fim, a gente vê também o impacto do atingimento do R-Sul na região sudeste, que são os outliers entre 10 e 13h30, 10 horas e 13h30, que ocorrem devido, então, à limitação do R-Sul, né, com a MOP 178. Aqui nesse gráfico a gente traz, né, a análise de uma semi-hora, né, no caso aqui, às 13 horas do dia de hoje, né, os CMOs por barra, lembrando que a gente só tem 30% das barras representadas nesse gráfico, 30% das barras do SIM, e aqui a gente pode verificar, né, esse CMO mais elevado no estado do Amazonas, devido ao requisito de geração mínima da UTE Aparecida, e além disso a gente vê também CMOs mais elevados nos subsistemas sul e sudeste, decorrentes, então, do atingimento do limite de R-Sul. Aqui a gente traz, né, as principais diferenças que ocorrem na geração hidráulica entre o DCEM e o PDP para essa semana operativa, e a gente pode observar que elas ocorreram principalmente devido à política operativa, né, no subsistema norte, de forma geral, a geração do PDP foi inferior, né, à do DCEM, uma vez que o PDP ele está seguindo uma política de manter a operação a fio d'água, né, priorizando a geração para atendimento ao período de carga pesada, né, a gente já começa a ter recessão nas vazões do norte. No nordeste, de forma geral, a geração também foi inferior, né, à do PDP. A do DCEM, desculpa, foi inferior à do PDP, e devido à coordenação da cascata, né, considerando a elevação da geração hidráulica para o período de ponta de carga. Na região sul, a política operativa, né, o PDP, ele foi inferior, né, uma geração inferior ao DCEM, né, para controle de nível, principalmente nas usinas da bacia do Rio Uruguai. E o sudeste, na região sudeste centro-oeste, né, a geração do PDP foi superior ao modelo, muito em função ali dos desvios em relação aos outros subsistemas, né, o subsistema sudeste fechando o balanço, carga geração. Aqui a gente traz nesse gráfico a principal, né, os desvios de geração térmica, na verdade aqui, na verdade são diferenças, né, não necessariamente desvios. Aqui o destaque que a gente tem para essa semana que passou, que as diferenças ocorrem devido à redeclaração de inflexibilidade, mas também de exportação, então a exportação não entra no modelo DCEM, né, então essa diferença significativa se deve ao elevado despacho térmico também por exportação em caráter comercial. Aqui a gente já mostra para vocês o intercâmbio internacional. Essa semana tivemos apenas exportação de energia, né? Em azul escuro, mais escuro, o intercâmbio com a Argentina, e em azul claro, o intercâmbio com o Uruguai. E tivemos exportação para a Argentina todos os dias, e para o Uruguai só não tivemos dias 17 e 18, né? E diversas, né, usinas térmicas do SIM tiveram nesses dias gerando para exportação, Araucária, Candiota, Canoas, Cubatão, Complexo Jorge Lacerda, Nova Venécia, Parnaíba, 4 e 5, Termobahia, Termomacaé e Termorio principalmente. E a gente só destaca que no dia 14 a energia que foi programada para o Uruguai foi em caráter de devolução. O próximo slide seria de resposta da demanda, mas a gente não teve, né, aprovação, programação de resposta da demanda nesse período. E aqui a gente vai falar um pouquinho do balanço energético, né, da programação também que passou de 13 a 19. Explicando melhor esse gráfico, a gente tem as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer da semana operativa, né, para cada semi-hora. Então, nas barras de cada semi-hora fica empilhado, né, as gerações, conforme a legenda do gráfico, né, PCH, PCT, MMGD, eólica, solar, térmica e geração térmica e hidráulica.
e a carga em preto, né? E então, o que a gente pode perceber é que o subsistema norte, ele está com um perfil exportador de energia, principalmente no período de carga pesada, né, na ponta de carga, e a geração está dimensionada, então, para controle de nível e atendimento à ponta, né, de carga, conforme a gente mencionou anteriormente, e parte das usinas do Rio Tocantins, na verdade, todas as usinas do Rio Tocantins agora estão seguindo as diretrizes no período de praias desde o dia 10/6, né? Agora, só faltava Estreito, se eu não me engano, e ela também já está dentro do período de praias. Então, o subsistema Nordeste também teve perfil exportador de energia, né, mas em todos os patamares, com a, né, geração eólica bastante expressiva, a geração hidráulica modulando para atendimento à carga, e a OHE Sobradinho, ela está operando na faixa de operação normal, né, com dimensionamento da geração aí para atendimento à carga do SIM. No subsistema Sul, a gente pode observar um perfil importador, né, de energia em todos os patamares de carga. A gente vê em roxinho, né, um valor negativo aqui, porque aqui a gente mostra importação, né, então como a exportação a gente tem um valor negativo, mas o que a gente pode falar é que a geração hidráulica nas bacias do Rio Iguaçu e Jacuí, elas estão dimensionadas para atendimento à carga, e a folga de potência monitorada, né, e a geração hidráulica na bacia do Rio Uruguai, ela está dimensionada para controle dos armazenamentos, dos reservatórios. E aí a gente tem a exportação comercial, né, para o Uruguai e para a Argentina. No Sudeste e Centro-Oeste, a gente também pode observar uma geração dimensionada, né, um perfil importador, né, mas como eu mencionei, né, fechando o balanço em muitos momentos, né, e geração dimensionada, então, nas usinas dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de atendimento energético, né, e a ponta de carga, e a defluência de Porto Primavera e Jupiá, ela estava reduzida até o dia 16, né, então, a partir do dia 17, a gente começou a elevação, né, que o Leonardo falou na apresentação anterior. E a exploração dos recursos energéticos nas usinas das bacias do Rio Madeira e Telespires, que ainda estão com vazões elevadas, né. Nesse slide a gente apresenta o balanço de geração por fonte, né, durante a semana. Então, nessa semana, 90% do despacho foi realizado por fontes renováveis, sendo 38% não despachado centralizadamente, e como, né, PCH, PCT e MMGD. E o que a gente destaca é o aumento, né, da geração hidráulica em torno de 1,7 gigawatts médios, né, nessa semana operativa. A gente teve uma redução da geração eólica, perdão, uma leve elevação da geração térmica, mas o mais expressivo foi a elevação da geração hidráulica, em torno de 1,7 gigawatts médios. Aqui a gente traz, né, a previsão de geração eólica do SIM para a próxima semana operativa. A gente pode observar que o menor valor médio está previsto para o dia 21, né, domingo, em torno de 11.000, né, 11 gigawatts médios, enquanto a maior média está prevista para o dia 25, com aproximadamente 16,4 gigawatts médios, né, quinta-feira. A gente não teve oferta de importação de energia essa semana, né, do Uruguai e da Argentina, e a política operativa para a próxima semana na região norte, muito parecida, né, com o que a gente já praticou essa semana, né, com exploração da geração do HE Belo Monte, ali, principalmente no período de carga pesada, conforme disponibilidade energética e respeitando as restrições operativas e os limites elétricos vigentes, né, na região, respeitando também a manutenção das restrições, as restrições impostas, né, pelo período de praias nas usinas do Rio Tocantins, né, e destaca-se que
que o início, né, então, das restrições relacionadas ao HE estreito, né, a partir do dia 15, né, também para início da temporada de praias. No Nordeste, a gente tem o reservatório de Sobradinho, né, na faixa de operação normal, então, a desse modo, a operação hidráulica do São Francisco, ela é realizada para atendimento energético e também a ponta de carga, respeitando os limites elétricos vigentes. No subsistema Sudeste, manutenção da utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação para o atendimento energético e a ponta de carga, e a expectativa de manutenção, né, das defluências mínimas de Jupiá e Porto Primavera em níveis mais, nas defluências mínimas mais, elevadas um pouco, né, as normais, né, que é 4.000 e 4.600 metros cúbicos por segundo, respectivamente. No sul, a gente deve manter esse perfil importador, né, de energia, e a geração hidráulica das bacias do Iguaçu e Jacuí dimensionada, então, para atendimento à carga, né, e a folga de potência monitorada, sincronizada, e a geração hidráulica na bacia do Rio Uruguai deve ser dimensionada também para controle dos armazenamentos, né, enquanto a gente não tenha uma chuva significativa nessa bacia. Exportação e manutenção, né, da exportação comercial para a Argentina e Uruguai, entendemos que ainda deveremos ter para a próxima semana. Então, atendimento à folga, então, monitorada alocada nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, com baixa expectativa de despacho térmico adicional. E para a próxima semana operativa, a expectativa de ocorrência de EVT nos subsistemas Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nos períodos de carga simulada reduzida, com probabilidade de ser transmissível para exportação. Intercâmbios internacionais para a próxima semana poderá ocorrer, né, exportação de energia condicionada à validação elétrica, considerando os limites das interligações entre os subsistemas, né, como a gente sempre menciona aqui, e os limites de intercâmbio das regiões Norte e Nordeste para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste poderão permanecer restritivos durante parte do dia, inviabilizando a exportação de energia dessas regiões nesses períodos. Aqui a gente vai trazer só uma apresentação um pouquinho diferente do costume, para a gente tratar da representação do Complexo Belo Monte Pimental no DECEM no período seco. A gente já trouxe no PMO, né, desse mês, essa questão da nota técnica DGL 94 de 2025, o QR Code dela está aqui no cantinho, para quem quiser acessar, cantinho do slide, sobre o aprimoramento da representação do complexo no modelo DECEM. E esse aprimoramento é muito em função aqui do início do período seco, então, a gente precisou, então, para poder aplicar essa modelagem diferenciada para a usina, para o complexo no período seco, a gente precisou criar, né, uma regra de operação aqui, né, e eu vou trazer rapidamente aqui um que já foi trazido no PMO, que o início do período seco, ele se inicia a partir de junho, né, a gente considera a partir de junho, com inspeções, então, diárias das vazões, a partir do dia 1º. Para a gente poder representar, a gente precisou definir uma estratégia, né, uma metodologia para achar um limiar que a gente pudesse considerar uma data de transição, né, então, a gente chegou conforme a nota técnica, né, o limiar, ele foi escolhido de forma a minimizar o erro entre o valor estimado pela regra e o valor obtido pelo método da decomposição espectral, mais a máxima segunda derivada, né, aqui é um resumo, a síntese, vocês conseguem ver na nota técnica toda a explicação, né, dessa metodologia, e com ela a gente encontrou esse limiar, né, do período úmido para o seco, de 3.090 metros cúbicos. Então, se a vazão ficar, né, 3 dias consecutivos, a partir do dia 1º de junho, 3 dias consecutivos abaixo desse limiar, é considerada a data da transição e a gente coloca que estamos no período seco. Nós estamos se aproximando, né, conforme a gente pode ver nesse gráfico, desse período, né, a vazão natural na HE Pimental, ela
nos últimos 10 dias, né, ela caiu bastante, de forma bem significativa. A gente já está em torno de 4.000, né, evasão consolidada de ontem. Então, a gente está trazendo aqui, até por questões de previsibilidade, e para vocês saberem, né, o que, que vai acontecer, né, a gente vai trazer aqui como que vai ficar, né, vai entrar, entrando esse cenário, a gente vai ter mais uma restrição no arquivo OPER-UH, né, o arquivo de restrições hidráulicas. Então, aqui a gente também trouxe no PMO esse exemplo, né, o que que aconteceria, né, se no dia 4, no ACOMP-H do dia 4, publicado no dia 4, que é esse da figura, né, a gente, com dados até o dia 3, né, lembrando do dia anterior, a gente observou que os dias 1, 2 e 3 ficaram com vazão natural consolidada abaixo de 3.090. Então, como a consulta no ACOMP-H, a publicação do ACOMP-H, né, no Sintegre, ela só ocorre após o horário da consolidação dos dados do modelo, né, e o modelo já estando em andamento, né, o DCEM já estando com a rodada em andamento, a gente só conseguiria utilizar no dia seguinte. Então, a inclusão da restrição de nível, ela se daria no ACOMP-H, no DEC do dia 5, né, considerado no dia 5, na rodada do dia 5, para o DEC do dia 6 do modelo, né, então esse seria o exemplo, né, para vocês entenderem como que vai ocorrer, a gente está estimando que talvez a gente já precise dessa modelagem no final da próxima semana ou início da seguinte, né, da semana seguinte. Então, aqui a gente vai incorporar no arquivo OPER-UH o deplecionamento máximo do reservatório do água epimental, né, e a gente tem uma taxa, então, de deplecionamento que foi estudada como ótima de 0,07 metros por dia. Essa informação, então, ela vai ser de nível mínimo no patamar 48, então a gente vai ter o nível inicial do reservatório subtraído desses 7 centímetros, né, que é o que está aqui nesse exemplo do OPER-UH. Então, para o DEC do dia 6 do 7, então a gente teria uma cota aqui de partida 96,93, e a gente teria aqui, então, o limite inferior no patamar 48, na última meia hora do dia, a cota inicial menos 0,07, que nesse caso daria 96,86. Então, é uma restrição de limite inferior para a última meia hora do dia D, né? Aqui a gente vai trazer um pouquinho também do plano emergencial de gestão de acidentes de energia na rede de distribuição. A gente traz, né, o alerta, a gente lembra que o alerta semanal para acionamento do plano é um indicativo, e a confirmação ela é feita na programação diária no dia D-1 até as 14 horas. Então, as distribuidoras devem comunicar aos agentes das usinas tipo 3, né, e considerando a previsão meteorológica esperada, né, e na maioria dos cenários previstos de carga MMGD, a gente tem uma probabilidade de ser necessária a redução de geração de usinas não centralizadas para atendimento à carga supervisionada, né, então a gente está com estado de atenção, sinal amarelo para o domingo, dia 21, né, a gente lembra que o amarelo, então, é um estado de atenção, sendo o verde baixa probabilidade e o vermelho alta probabilidade de acionamento. Então, a gente pede atenção, né, para esse próximo domingo, e a gente também aproveita, né, falando da gestão de excedentes, para falar que no dia 17, comunicar que no dia 17 do 6, a gente teve o workshop pós-acionamento de gestão de excedentes de energia na rede de distribuição, com a participação das distribuidoras, né, e o acionamento do plano foi realizado com sucesso, com o corte de geração verificado, que atendeu a solicitação do ONS, e a gente até gostaria de agradecer a participação das distribuidoras e o entendimento, né, aí da necessidade do sistema, né, e da operação conjunta que foi feita, né, com os agentes, então, né, dessa participação dos agentes de distribuição na operação do sistema, e no workshop a gente apresentou os resultados parciais e o relatório vai estar disponível em até 30 dias, né, após o acionamento.
nas portarias, né, houve a publicação da portaria normativa 131 de 30 de outubro, com a atualização das diretrizes para a portaria 88, prorrogando o prazo até 30 de 4 de 2027. Ainda não há ofertas válidas até abril de 2027, que estão disponíveis para despacho pelo ONS. O ONS aguarda o envio de novas ofertas. A gente também traz aqui um informe sobre a reserva de potência durante os Jogos do Brasil. Não são esperadas variações de carga, assim, a gente não espera variações de carga que produzam um impacto significativo no SIM, né, visto as rampas e variações que já são verificadas hoje na sala de controle. O que a gente entende aqui é que os requisitos de reserva, né, de potência que a gente usa tanto para redução quanto para aumento de geração já estão sendo suficientes para a operação segura do SIM, né, nos períodos de jogos do Brasil. A gente aqui está trazendo também um informe sobre o terceiro, que está aberto, né, trazendo aqui, está aberto a inscrição, né, em habilitação para participação no terceiro mecanismo competitivo de respostas à demanda, na modalidade de disponibilidade. Então, ele está aberto até dia 10/7, né, e para vigência de 1º de setembro até 31/12 de 2026. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço muito a atenção de todos, e a gente agora vai para um rápido intervalo, e na volta a gente responde as demais perguntas no chat. Obrigada pela atenção. Olá, retornamos então, peço desculpas pela demora, né, muitas perguntas chegaram agora no final. Eu vou passar uma pergunta primeiro para o Eric, sobre a previsão de carga. É uma pergunta do Alessandro Dutra. Ele fala: boa tarde, parabéns pelo painel que informa o comportamento da carga nos dias de jogo do Brasil na Copa. Na terça-feira, 16/6, houve uma carga mais elevada na ponta, 98.579 megawatts, mais 2.661 megawatts em relação ao previsto. Podem explicar o motivo dessa elevação? Eric, eu passo para você. Obrigado, Viviane. Boa tarde a todos novamente. Alessandro, a respeito da carga de terça-feira, no momento da confecção das previsões de carga para a carga de terça-feira, nós ainda não tínhamos o comportamento observado da ponta de segunda-feira, que se verificou também no nível um pouco acima do previsto pelo modelo pré-carga de 100. Nós só tínhamos o comportamento observado ao longo do domingo e na madrugada e manhã da segunda-feira. E com isso, visto a nossa interação com a PRH, que indicava estabilidade no cenário meteorológico, tanto de precipitação quanto de temperaturas, né, nas principais capitais das regiões Sudeste e Sul, nós não vimos motivo para intervenção ao modelo pré-carga de 100, visto as justificativas de intervenção ao modelo, que os senhores já conhecem. Portanto, nós não realizamos intervenção aos resultados do pré-carga de 100, porém a carga acabou se verificando um pouco acima do previsto na terça-feira, e o fato que não ocorreu já na partir de quarta e quinta-feira, a carga já veio no nível mais próximo ao resultado do pré-carga de 100. Tá? Espero ter respondido a pergunta, Alessandro. Ficamos à disposição pela central de atendimento, caso ainda tenha alguma dúvida a mais. Obrigado, Viviane. Muito obrigada a você, Eric. Muito obrigada, Alessandro, pela pergunta. E a gente vai continuar as perguntas aqui também. A próxima do Alessandro. Aqui o Alessandro pergunta, né? Boa tarde. Essa redução de ENA no sul impactará na operação hidráulica da região e retorno da maximização do intercâmbio? Nesse mês, houve deplecionamento de 2,5% no armazenamento, o que, pela previsão, deve continuar caindo. Então, Alessandro, a gente está acompanhando, né, os níveis, né, e a gente já mostrou também ali na política operativa que, né, o Sul, ele não está, principalmente ali na região do Rio Uruguai, né, na bacia do Rio Uruguai,
que a gente está reduzindo a geração nessas usinas que estão com armazenamento mais baixo, né? Então, a gente está continuando o acompanhamento, né, das previsões de vazão e as tendências nos reservatórios, e pela previsão de curto prazo ainda não é previsto operar, né, com a maximização do recebimento do Sul em todos os horários do dia, né, em função da previsão de carga e nível atual do armazenamento, né, nas demais bacias, né, como Jacuí e Iguaçu, nas bacias do Rio Jacuí e Iguaçu. Obrigada mais uma vez pela pergunta, Alessandro. Dando seguimento, a gente também teve uma pergunta do Thales Melo, semelhante à da Giovana Machado, que a gente já havia respondido, mas só recapitulando então, na última semana verificamos uma redução significativa dos níveis de curtailment para as renováveis. Quais fatores contribuíram para essa redução? Então, como mencionei antes, né, devido à redução na disponibilidade de geração eólica, né, na última semana, né, principalmente no subsistema Nordeste, então, e foram necessárias aí restrições mais localizadas, né, então, para controle de fluxos elétricos. A próxima pergunta aqui, a gente tinha a pergunta do Pedro Safransky. Pessoal, boa tarde. Obrigado pelas apresentações. Poderiam explicar os motivos que levam a barra Juscelino 500 ser a barra mais cara do Sudeste e o estado do Roraima ser ter as barras, sempre ter as barras com CMO mais elevadas durante algumas horas do dia, inclusive no sábado, projeção de hoje, algumas barras chegam a R$ 2.000 o megawatt-hora. Então, a elevação do CMO nessas barras, né, que você está perguntando do sistema, elas são decorrentes do atingimento de limites elétricos, né. Então, no caso de Roraima, o limite é o atingimento do limite da importação Roraima, que a gente mostrou na apresentação da política cooperativa, né, e aí, na maior parte das vezes, é necessário também despacho térmico para atendimento a essa região, né, subindo o custo né, na região ali no subsistema norte, e esses CMOs ali mais elevados são muito em função também dos multiplicadores ali, né, do processo de otimização, né, em função da violação dos fluxos, né, da mesma forma o fluxo Juscelino, né, ele é responsável pelo escoamento das fotovoltaicas ali do estado de Minas Gerais, e esse fluxo ele está com uma limitação, né, em torno de 3.300, desde o dia 17, na verdade até um pouco antes, acho que tinha um outro SGI, agora mudou para o SGI 28494, né, que começou no dia 17, e as barras que têm excesso de geração, elas ficam bem mais baratas, então aqueles outliers ficam bem inferiores, né, enquanto as barras de Juscelino, que foram limitadas devido ao fluxo, ficam mais caras, em função desses multiplicadores, e também porque elas já vão pegar, então, um CMO do outro lado, né, vamos assim dizer, do sistema, então, ali do lado mais do Sudeste mesmo, que não tem esse excesso de recurso, né, então, isso eleva o custo das barras, né, uma questão também mais conceitual, assim, de modelo também, pela questão do DECEM, ele ter a rede elétrica, né, e poder, então, ter esses multiplicadores que elevam o custo de outras barras, né, então, era isso que a gente tinha. Obrigado pela pergunta, Pedro. A gente também teve a pergunta do André de Moraes Yoshida. Obrigada pela pergunta, André. Boa tarde. Poderiam dizer o motivo das usinas Jorge Lacerda e Candiota 3 não estarem com a inflexibilidade modelada no dia a dia do DECEM nos últimos dias, apesar de gerarem na operação e também estarem modeladas pelo DECOMP? Essas usinas, elas estão gerando pelo PDP, né, na maior parte do tempo, se não todo o tempo, por exportação de energia. Então, muitas vezes, se tem alguma geração por inflexibilidade, ela acaba sendo uma inflexibilidade declarada pós-processamento do modelo DECEM, né? Não, eles não consideram durante a etapa de rodada do modelo, né? Não consideram, não informam essa inflexibilidade para o modelo DECEM, para poder exportar.
né, a exportação de energia comercial que a gente também falou aqui nos slides da política operativa. Temos a pergunta também espero ter esclarecido, né, André, temos a pergunta do Gideon Almeida Amorim, com base nas restrições que teremos em barramento de 500 kV e de FNESE, e ao centro-oeste, né, para a região sudeste, e considerando a baixa demanda de fim de semana e mais as condições de baixas temperaturas, podemos entender que a UTE Marlin Azul permanecerá desligada dias 20 e 21/6? Se sim, podemos ter uma ideia de quando poderá ser solicitada? O que a gente vai dizer para você é o seguinte: hoje ela desligou, né, e o DCEM não despachou ela, é muito provável que realmente ela não seja despachada nesses dias, né, e volte para segunda-feira, né, mas a gente não tem como dar uma garantia, né, o que a gente pode dizer é que dia a dia tem que acompanhar o resultado, né, do modelo DCEM, mas é, assim, difícil afirmar, né, quando que ela vai retornar, mas o mais provável é que seja a partir de segunda-feira, e aí sempre, em torno das 13, 14 horas no final de semana, ou no mais tardar 16 horas, quando a gente tem a publicação do modelo D100, você já pode ter uma previsão mais assertiva, do despacho da usina. Temos mais uma pergunta do Alessandro Dutra. Boa tarde, para a semana operativa é prevista alguma limitação na conversora de Melo? Sim, Alessandro, temos uma. Na conversora especificamente não é um SG específico para conversora, é para uma linha da região que acaba gerando restrições para a conversora de Melo, tá? Então, assim, a gente não trouxe diretamente nas apresentações por não ser especificamente na conversora, mas é o SG 33401, de traço 26, né, que é contínuo do dia 22 até o dia 10/7, mas ele não impede 100%. Ela pode operar acima de 235 megawatts. Né? Ela só não pode, ela fica restrita a operar abaixo disso. Então, ela não consegue ficar na potência mínima, ela precisa ficar um pouco acima da potência mínima em função de questões elétricas, curto-circuito, enfim. E para finalizar, né, eu trago aqui também o Onofre, ele não tem uma pergunta, né, o Onofre Neto, ele agradece, né, gostaríamos de registrar a competência e parabenizar o INS pela condução do tema de plano emergencial de excedentes. Onofre, a gente que agradece, né, o entendimento de vocês, da importância, né, do trabalho que a gente está fazendo e dessa parceria na operação, né, que vocês tiveram com a gente. E também quero agradecer a todos que estão assistindo aqui a reunião, né, pela atenção, e agradecer a todos que também mandaram perguntas, né, que a gente pudesse esclarecer, lembrando que se alguma coisa não tiver ficado clara, a gente tem a nossa central de atendimento, né, vocês podem mandar perguntas por lá. Então era isso, muito bom fim de tarde e bom final de semana a todos.